Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle. Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Eu peço a vocês que fiquem até o fim deste vídeo. Fiquem até o fim deste vídeo. Bastante informação também complementar de todo o histórico de Ellen White. E este vídeo é o último vídeo do quarto pilar, ou quarta coluna, como você queira dizer, tá certo? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém, não. Os meus vídeos aqui é somente dividir com vocês a minha visão, né? A minha maneira de enxergar o sistema religioso depois de 20 anos de adventismo e 18 anos como líder, tá certo? É somente isso e nada mais. Se em algum vídeo aqui do meu canal você assistiu e você quer tirar alguma dúvida, você quer contestar, você quer corroborar, quer se manifestar, mas não quer se manifestar através aqui do comentário do vídeo, você tem aí o meu WhatsApp, entre em contato comigo, eu vou ter muita satisfação em conversar com você. Tá certo? Muito bem. Dada a iniciação do vídeo, né, a introdução, vamos ao conteúdo. Vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Vamos aqui à passagem bíblica, né, que dá suporte a esta quarta coluna, né, ou este quarto pilar, e em particular o último vídeo, né, a quarta e última pergunta, né, questionamentos, reflexões, onde nós estamos colocando Ellen White à prova em relação a ela ser um ser humano? De jeito nenhum. A ela ser uma profetisa. Mas vamos à passagem bíblica. Vamos lá. E a passagem bíblica são duas. Diz assim, 1 João capítulo 4, verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa passagem. As pessoas têm uma conotação única quando lê a palavra espírito, né? Aqui nesta passagem, ou melhor, quando nós lemos a palavra espírito na Bíblia, temos que ter um pouco de cuidado. Porque o sistema religioso coloca na nossa mente que a palavra espírito ela tem uma única conotação, uma única maneira de ver. Não, não é assim, tá certo? Porque veja bem, a palavra, olha só, nisto conhecereis o Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? Ele está falando do Espírito Santo? Bom, veja, continua a frase, ó. Então, todo o Espírito que confessa. Bom, vamos lá. Significa que Deus tem o Espírito e nós temos o Espírito. Significa, meu irmão, que nesta frase, a palavra Espírito, até antes dos dois pontos, está dizendo todo mundo vai conhecer quem é Deus. Quem é Deus? O quê? O que acontecer? O que poderá fazer com que as pessoas poderão conhecer a Deus? Vamos lá, depois dos dois pontos, diz lá. Então, todo espírito, que espírito é esse? Está falando de nós. Então, está falando do nosso raciocínio. Então, toda pessoa que raciocinar, pensar, meditar e entender, olha só, e confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Entende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Aqui, por que estou dizendo isso? Porque algumas pessoas foram ali no meu WhatsApp me questionando sobre o aparecimento das duas palavras espírito aqui nessa frase, né? Nessa passagem. E me falam, olha, o primeiro espírito está em letra maiúscula e o segundo espírito está em letra minúscula. Então, querendo dizer que
aquele, né, que conhece o Espírito Santo, uma terceira pessoa da Trindade. Não, não é nada disso. O Espírito de Deus é conhecer a Deus. Quem? Aquele que entender que Cristo veio em carne. Tá bom? E 2 Pedro capítulo 2, verso 2 diz lá: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White, dentro de todos estes conceitos que nós estamos trazendo aqui, através dos pilares, né? Para você, ela é a profetisa de Deus? Certo? Não precisa responder para mim. Faça uma introspecção. Faça uma viagem dentro de você mesmo, dos seus conceitos, mas de uma maneira o quê? Racional, equilibrada. Tá? Então, vamos à pergunta crucial número 4. É a última pergunta deste quarto pilar. Vamos lá. A pergunta é: Cristo morreu como nosso substituto ou ele morreu basicamente para dar outra chance ao pecador de guardar a lei? Essa pergunta, ela vai diretamente para a profetisa, tá certo? Nós estamos nesses 4 pilares até então e nós, depois desse, vamos entrar no 5º e último pilar. A pergunta é para a dona Ellen White. Ellen White, Cristo morreu como nosso substituto ou ele morreu basicamente para dar outra chance ao pecador de guardar a lei? Entende? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e não podemos, tá certo, esquecer do que se trata este 4º pilar. Qual é o assunto deste 4º pilar? Vamos ver aqui qual é o assunto. O assunto é testemunho sobre Jesus. O que é o testemunho sobre Jesus? É o que uma pessoa afirma sobre o Cristo. Está entendendo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o perfeccionismo de Ellen White influenciou sua compreensão da substituição de Cristo, fazendo com que ela interpretasse sua morte mais como uma segunda chance do que uma expiação completa e plena por todos os pecados. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como eu disse no vídeo passado, você ainda não assistiu, você está caindo aqui agora nesse momento, nesse vídeo, depois vá lá na minha playlist, né, do canal. Eu estou colocando esses vídeos aqui em 3 pastas. Estou colocando em estudo bíblico para adventista. Estou colocando em Ellen White. Estou colocando em adventismo. Em qualquer dessas 3 pastas, você encontra esta série aí dos pilares. Tá certo? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sempre ter em mente que o que nós devemos seguir é o testemunho que contém sobre Jesus na Bíblia. Porque quando a gente muda o foco da Bíblia para os profetas, os videntes, né? Seja qual nome que você queira dar, o foco desaparece. Você viu então no vídeo passado, como eu estava dizendo, que você viu não. Se você não viu, vá lá ver. E se você assistiu, ok, você viu. Que eu disse o seguinte, que Ellen White, se prestasse um pouco mais atenção no que realmente a Bíblia diz e deixasse de lado lá a sua religião a qual ela
ela foi iniciada, né? A influência de outras pessoas ao seu redor, com certeza Ellen White seria uma desigrejada. Porém, como ela deixou se levar por tudo as circunstâncias à sua volta, ela ultrapassou aquilo que está escrito na Bíblia. Você vem reparando isto no meu canal, porque eu não tenho somente essa série dos pilares sobre Ellen White. Eu tenho aí, acho que mais de 300 vídeos sobre Ellen White. Tá certo? Então, o que Ellen White escreveu em relação à pergunta, né, crucial número 4, é a última pergunta desse pilar. Ellen White, ela escreveu o seguinte sobre isso. Vamos ver? Para Ellen White, Cristo veio substituir, né, foi um sacrifício substituto para o pecador, ou ele veio provar que a lei tem que ser cumprida? Né? Então, você adventista, medite bem nisso e vamos à passagem, né, aos testemunhos dela. Então, ela diz assim: Cristo veio para pagar aquela dívida pelo pecador que era impossível para ele pagar por si mesmo. Assim, através do sacrifício expiatório de Cristo, o homem pecador recebeu outra aprovação. Cristo morreu para que o transgressor da lei de Deus pudesse ser trazido de volta à sua lealdade, para que ele pudesse, olha aí, guardar os mandamentos de Deus e sua lei, como a menina dos seus olhos, e viver. Deus não pode levar rebeldes para o seu reino, portanto, ele faz da obediência às suas exigências uma exigência especial. Ele morreu para tornar possível que guardássemos a lei. Deixa eu abrir aqui um espaço. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você, adventista, nunca te falaram que Ellen White, ela escreveu como inspirada por Deus, que Deus não morreu para substituir o homem, e sim para tornar possível que o homem guardasse a lei? Eu estou falando isso? Eu estou inventando? Eu estou pegando passagens e parágrafos isolados? Não, você está lendo aí. Tá certo? E ela continua dizendo o seguinte, vamos lá. Deus e os santos anjos têm um desejo intenso de que os seres humanos alcancem o padrão de perfeição que Cristo morreu para tornar possível que eles alcançassem. O que ela está querendo dizer aqui quando ela diz isso? Qual é o padrão? De guardar a lei. Temos sempre que fazer a contextualização, não podemos isolar. Cristo morreu para que pudéssemos guardar os mandamentos de Deus. Na tua igreja, você adventista, é feito esta afirmação quando leem Ellen White, quando fala dos mandamentos? Que Cristo morreu para que as pessoas pudessem guardar os mandamentos de Deus? É isso realmente? Continuando. Vocês terão seus nomes registrados no livro da vida do Cordeiro? É a pergunta. Se vocês não estiverem guardando o sábado, vocês estão perdidos. As pessoas estão sempre me questionando, né? William, você só pega lá Testemunhos Seletos, volume 3, página 27, dizendo que Ellen White afirma que aquele que guardar o sábado importa em salvação eterna. No decorrer desses 4 pilares, você viu que eu trouxe mais passagens. Está aqui, ó, outro entendimento. Então ela afirma, Cristo morreu para que guardássemos a lei. Ela está dizendo isso, né? Os mandamentos de Deus. Aí ela faz a pergunta, vocês terão seus nomes escritos no livro da vida? Continuando, então, sejam cuidadosos e zelosos para se arrependerem de todo o pecado. Dentro da contextualização, não guardar os 10 mandamentos, segundo Ellen White,
importa em salvação eterna. Vamos lá, vamos continuar. Não decepcione aquele que deu sua vida para que você pudesse ser um vencedor. Vencedor aqui na contextualização é guardar os mandamentos. Se não guardar os mandamentos, não terá o nome escrito no livro da vida. Ela continua. Ele foi tentado em todos os pontos em que você e eu podemos ser tentados. E para resistir, ele passou noites inteiras em oração e comunhão com seu Pai. Cristo não deixou este mundo até que ele tornou, olha só, possível para cada alma viver uma vida de fé e obediência perfeitas e ter um caráter perfeito, linkado, vinculado sempre à guarda dos mandamentos. O Filho de Deus consentiu em morrer no lugar do pecador para que o homem pudesse, por uma vida de obediência, olha lá, escapar da penalidade da lei de Deus. Meu irmão, minha irmã, há dúvidas aqui que Ellen White, ela coloca a morte de Cristo não como um substituto para o homem pecador e ser um herdeiro no reino do Criador. Não. Você está lendo aqui que ela está afirmando que a morte de Cristo é para que o homem pudesse ter uma segunda chance para guardar a lei de Deus. Durante o período em que o Novo Testamento estava sendo escrito, falsos mestres negavam que Cristo tivesse vindo em carne. Ellen White não nega que Cristo veio em carne. Mas, se sua cristologia é falha, ela está violando o princípio por trás de 1 João capítulo 4, verso 2. Ontem eu fiz essa pergunta, hoje eu faço novamente, para você refletir. Ellen White não nega que Cristo veio em carne, em um determinado momento. Em outro momento, ela já diz que Cristo teve um passado perpétuo, né? Infinito com o Criador, na criação, né, no poder e tudo mais. A aplicação moderna deste texto é que profetas genuínos devem sustentar os ensinamentos bíblicos sobre a natureza e o ministério de Cristo. Ellen White não o faz, como evidenciado por sua ênfase na morte de Cristo como um meio de dar aos pecadores outra chance de obedecer à lei. E agora você, adventista e não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tente me responder depois de meditar no que foi mostrado aqui, mas de uma maneira sincera. Não quer responder aí no comentário do vídeo? Você já tem o meu WhatsApp. Vá até ali e responda. A morte de Cristo é basicamente uma segunda chance para o pecador obedecer à lei? O que a Bíblia diz sobre quem está debaixo ou obrigado a cumprir a lei? Você já sabe, o apóstolo Paulo disse diversas vezes que está debaixo de maldição. E aqui a pergunta número 4, a última pergunta desse quarto pilar. Medite. Para Ellen White, Cristo morreu como nosso substituto ou ele morreu basicamente para dar outra chance ao pecador de guardar a lei? Mas não vamos esquecer de qual pilar nós estamos tratando aqui, que é o último pilar ou a última coluna. É o testemunho sobre Jesus. O que Ellen White está trazendo para você sobre Jesus? Os adventistas me acusam que eu pego passagens de Ellen White isoladamente e não trazendo todo o contexto. Eu me propus trazer esse material aqui exatamente por isso. Eu estou contextualizando toda a ideia de Ellen White sobre o que
o que ela escreveu em relação a diversas coisas, e principalmente o testemunho sobre Jesus. Tá certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos e até a última coluna, que é a quinta coluna que nós vamos trazer provavelmente amanhã. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz e até lá.